Bom dia a todas e todos. A gente está aqui para mais uma aula. Hoje, né, o tema é classe, raça e gênero. Então, a gente vai falar sobre a relação entre esses três elementos. A gente já veio nas aulas anteriores falando especificamente sobre cada um deles e hoje a gente vai falar sobre como esses elementos, que são estruturantes da sociedade, se articulam conjuntamente. Então, eu vou primeiro retomar brevemente o que a gente falou nas aulas passadas, para depois trazer o debate para o tema da aula de hoje mesmo, né? Eu vou tomar rapidinho também o conceito de interseccionalidade, mas o objetivo hoje é falar sobre o conceito de nó, de uma autora chamada Eleiete Safiotti, uma autora brasileira, inclusive, que foi o texto que eu, inclusive, mandei para vocês lerem e eu espero fortemente que vocês tenham lido. Então, bom, a gente começou o semestre com algumas definições de classe social, né, partindo ali de alguns autores clássicos da sociologia, e depois a gente foi falar de um autor brasileiro, que é o Florestan Fernandes. Olha o cachorro latindo, gente, isso aqui é home office, né? Enfim, a gente foi falar da classe social a partir de um autor brasileiro, que é o Florestan Fernandes, né? E a partir dele a gente entendeu que o nosso processo histórico-social teve consequências ali para a estruturação e evolução do capitalismo no país, né? E inclusive para a formação de classes sociais no país também. E lembrando que o Florestan já lá atrás propunha em algumas obras a relação entre classe e raça. E a gente pode ver isso muito claramente no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, né? Depois, a gente continuou a discussão falando sobre gênero, e a gente partiu de um debate feminista ali clássico da Simone de Beauvoir e toda a conceituação posterior do feminismo francês sobre o que elas chamaram de relações sociais de sexo. Então, a gente fez toda aquela retomada sobre como a dominação masculina resulta de um duplo processo, né? Então, a biologização do social e a socialização do biológico. Isso lá no feminismo francês. Mas a gente também vai trazer o feminismo anglo-saxão, que vai trazer o conceito de gênero. E a gente falou um pouco também sobre essa questão patriarcado e gênero, mas não a partir da Safiotti, né? A Safiotti usa patriarcado, mas a gente não falou tanto a partir dela, porque eu quero usar justamente o que ela fala na aula de hoje, porque eu acho que ali, quando ela começa a falar de patriarcado, aquilo ali é meio que um embrião do que vem a ser depois o conceito de nó, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Depois, a gente foi falar ainda sobre raça, e a gente usou os autores decoloniais para falar sobre isso, né? Então, a gente usou o Quijano, a gente usou também as autoras feministas do feminismo negro, né? Então, Angela Davis, Bell Hooks, eu até indiquei para vocês lerem lá também o texto da Djamila, né? Ribeiro, que é aqui brasileira, e ali também a gente fala, então, sobre a interseccionalidade, né? Hoje, o termo intersecção é usado de uma forma muito geral, né? Quase que com um sentido matemático mesmo, né? Intersecção, o encontro entre dois pontos, né? Entre pontos. Mas o termo interseccionalidade, ele foi cunhado por uma jurista afro-americana chamada Kimberly Crenshaw, lá nos anos 80. O termo vai nascer, então, a partir das lutas por direitos sociais das mulheres negras nos Estados Unidos. A ideia da interseccionalidade do tema gênero com outras questões, como raciais e de classe, serve para mostrar como determinadas intersecções, esse encontro, né, esse ponto de encontro, podem contribuir para uma maior vulnerabilidade da mulher, criando ali múltiplos níveis de injustiça social. A Crenshaw, lá antes, né, nos anos 70, ela se deparou com um caso de uma trabalhadora que processou uma empresa alegando discriminação de raça e gênero. E o juiz negou essa petição, né? O que aconteceu? Essa mulher, trabalhadora negra, ela foi procurar um emprego em uma fábrica automobilística e aí ela não conseguiu emprego, e ela achou que não conseguiu emprego porque tinha uma discriminação ali de raça e gênero. Mas o juiz não admitiu isso, porque ele falou, não, a empresa contrata negros, então não é de raça. E a empresa contrata mulheres, então também não é de gênero. Claro que o que ele não admitiu foi que a empresa contrata negros, sim, homens negros para trabalhar na parte industrial. E mulheres, sim, mulheres brancas para trabalhar na parte administrativa. Só se o juiz entendesse essas duas políticas que ele entenderia essa somatória de discriminação que se deu ali, né? Que na época não entendeu e foi descartado o processo.
Então, você tinha negros, você tinha homens negros, e você tinha mulheres brancas. Então, não tinha naquela empresa mulheres negras contratadas em nenhum cargo. E a partir desse caso, que a Crenshaw foi desenvolver toda uma reflexão ali, que desembocou vários anos depois, na noção de interseccionalidade. Então, você tem problemas estruturais, né? O racismo, o patriarcado, relações de classe, que se interseccionam, né? Ela vai falar como se fossem ruas, né? Então, você tem uma rua classe, uma rua raça, uma rua gênero, e você tem ali o cruzamento, né? Eles se interseccionam, mas não de uma forma hierárquica, né? Não é assim, uma coisa, a classe primeiro, depois gênero, depois raça. Não é uma hierarquia, né? É um entrecruzamento. E esse entrecruzamento, essa intersecção, que vai criar um tipo específico de desigualdade, né? E de injustiça social também. E aí, ela entende que esse entrecruzamento não precisa ser só de raça, classe e gênero. Você pode trazer também outros elementos, como sexualidade, geração, enfim, vários outros elementos discriminatórios podem também se encontrar ali nessa intersecção, né? Tem um TED Talk da Kimberly Crenshaw que está disponível no YouTube. Você só põe lá no YouTube, TED Talk interseccionalidade. Aí vai ser o primeiro vídeo que aparece lá. Eu indico fortemente que vocês vejam porque, enfim, é interessante, né? Mas isso tudo é interseccionalidade. Um termo que depois vai ser, inclusive, utilizado bastante pelo feminismo negro, inclusive, né? Como a gente já viu em algumas aulas passadas. Mas essa retomada toda que eu fiz foi só para vocês lembrarem que, bom, a gente já tem a conceituação de classe, a gente já tem a conceituação de gênero e de raça. E isso tudo que a gente conceituou até agora é o que dá a base para a gente conseguir pensar a intersecção e, mais do que isso, o nó, o conceito de nó, que é o que a gente vai trabalhar hoje. O conceito de nó é a mesma coisa que interseccionalidade? Não, não é. E eu vou explicar. Quem cunhou o conceito de nó foi uma autora que chama Eleiette Saffioti. A Eleiette, ela faleceu em 2010, ela tinha 76 anos. E ela foi professora na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, em Araraquara, que é o interior de São Paulo. E ela foi professora do curso de Ciências Sociais, né? Ela também deu aula na USP, no curso de Psicologia, como professora visitante, e também ficou na PUC de São Paulo um bom tempo. Assim, ela saiu da PUC de São Paulo em 2006 só, né? Mas a formação dela em Ciências Sociais foi na USP, na USP de São Paulo, isso mesmo, lá nos anos 50. Então, ela tem uma forte influência ali da missão francesa, né? Muito forte. Inclusive porque ela foi depois orientanda do Florestan Fernandes, que orientou a tese de doutorado dela, que é também, enfim, um expoente ali da missão francesa na USP, né? Essa tese de doutorado dela, isso já lá no final dos anos 60, ela virou livre docência, que depois virou um livro super clássico nos estudos feministas brasileiros, que é o livro A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Que não foi o que a gente leu hoje, mas eu indico fortemente que vocês leiam, principalmente quem quer trabalhar com gênero, né, para entender mais como que a discussão foi se construindo no Brasil, né. Então, ela foi uma estudiosa importantíssima dos estudos do tema do patriarcado, do gênero, da violência de gênero, foi uma militante feminista importantíssima também, e ela trazia uma perspectiva marxista para a análise, que também é uma coisa importante, né. Uma outra coisa é que a Saffioti, ela não trabalhou por um bom tempo com o conceito de gênero. Ela usava o conceito de patriarcado. Então, no livro que eu falei, A Mulher na Sociedade de Classes, que é de 67, ela fala também da articulação, né? Classe, né? Então, a mulher, né? O gênero, o patriarcado ali, não é gênero, é patriarcado, e a questão da classe. Mas desde lá atrás, ela também vai trazer a questão racial como um fator importante também. Né, muito porque também ela parte da discussão de vários intelectuais brasileiros que vão falar sobre a formação social brasileira patriarcal, né? Então, o papel da família patriarcal, escravocrata, como que isso tudo é importante na formação social do Brasil, mas também porque ela tem uma influência gigantesca do Florestan Fernandes, e o Florestan Fernandes trazia a questão da raça como um fator importante para entender a classe. Então, né, ela está falando de mulher de classe, mas tem a raça ali já aparecendo como um fator, né? Não é o conceito de nó ainda, mas já é um germen ali, né? Um embriãozinho. Só depois de 20 anos desse livro que, em 87, vai surgir o conceito de nó,
quando no livro O Poder do Macho, que foi o que a gente leu, ela vai falar sobre a relação indissociável de patriarcado, racismo e capitalismo. E aqui, antes de falar do nó, eu quero falar um pouco mais sobre patriarcado e gênero. A gente já falou sobre isso nas aulas que a gente debateu gênero, mas é sempre bom dar uma lembradinha, né? Na década de 80, o conceito gênero estava ganhando muito mais espaço e o patriarcado estava sendo abandonado como conceito analítico, né? Como categoria analítica. Principalmente também por uma crítica que se fazia de que é um conceito histórico, é um conceito universalizante. Enfim, a Safiotti, ela vai dizer que não, ela vai dizer, bom, a gente pode incorporar o tema do gênero, mas a gente também pode utilizar o conceito de patriarcado para entender as relações entre homens e mulheres. Então, ela defende o uso do conceito patriarcado porque ele representa um tipo hierárquico de relação que está presente em todos os espaços sociais e que é uma relação civil e não privada necessariamente, né? Então, o patriarcado, ele concede direitos sexuais aos homens sobre as mulheres. Ele possui uma base material e ele se corporifica. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, além disso, o patriarcado diz respeito a uma estrutura de poder que tem por base a ideologia e a violência. Então, o patriarcado é um conceito que articula poder e dominação. Lembrando que ela vai dizer também, né, que ela vai pensar em polos de poder, né? Então, mesmo que um polo tenha muito poder e outro tenha pouco poder, você ainda assim tem polos de poder, né? Mas, enfim, o patriarcado é um conceito que articula poder e dominação, mas não qualquer dominação. Ela vai falar de um sistema de dominação amplo. Para ela, o patriarcado é um sistema de dominação e exploração. E a gente fala junto mesmo, dominação e exploração, porque um não pode existir sem o outro. São faces do mesmo fenômeno. Para Safiotti, o patriarcado vai ser utilizado para demonstrar a dominação dos homens sobre as mulheres, que representa também uma condição de exploração, né? Essa dominação, ela antecede o capitalismo. Então, a sua existência data ali de tempos remotos, né? No decorrer da história, a opressão da mulher sempre existiu, salvo, claro, em períodos e lugares ali que as sociedades eram matriarcais, né? Mas sempre existiu e foi mudando com o tempo, né? Se articulando ali com interesses sociais e econômicos do período. Ou seja, em cada sociedade e período, a opressão feminina se dava de um jeito, mas a estrutura patriarcal, ou seja, o poder do homem sobre a mulher, sempre esteve lá. Então, opressão em relação à sexualidade, em relação aos desejos, às escolhas, às práticas. E isso quer dizer, quando ela fala que o patriarcado tem uma base material e se corporifica, é isso que ela está falando, entende? Você tem uma base concreta, uma materialidade ali, é no corpo também, entende? E quando o patriarcado vai encontrar o capitalismo, aí ele se molda para potencializar o processo de dominação e exploração. Então, a gente não tem, por um lado, dominação patriarcal e, por outro lado, exploração capitalista. Não é um processo separado do outro. Eles se imbricam, entende? O patriarcado, ele vai servir aos interesses de classes dominantes. E a raça, ela entra nessa fusão de sistemas de dominação e exploração. Vamos pensar em termos concretos aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, a Safiotti trabalha muito com a importância da família patriarcal, né? Até porque, como eu já falei, ela se vale desses pensadores da formação social brasileira. Então, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Florestan Fernandes, obviamente, né? Então, esses autores falam muito ali da importância do papel do homem, né? Do chefe de família, do pai, para a manutenção das relações de poder ali durante a colonização, por exemplo, né? Então, naquele período, a forma de organização social mantinha as mulheres numa situação social de subordinação. Mas essa subordinação era diferente de acordo com os papéis sociais que eram desempenhados por essas mulheres, de acordo com a posição que elas ocupavam na sociedade. Então, as mulheres brancas de classe alta, elas eram as esposas, elas eram as mães dos filhos legítimos, elas casavam cedo, elas saíam ali do poder do pai para o poder do marido. As mulheres negras tinham uma outra vivência na sociedade patriarcal ali, da família patriarcal, né? As mulheres escravizadas, elas tinham
outros papéis, tanto no sistema reprodutivo ali, mas também tinha aquela função, né, dos serviços sexuais que elas eram obrigadas a prestar para os senhores, né? Então, elas eram responsáveis por essa satisfação sexual do senhor, né? E essa é uma questão bem importante, porque é a partir do abuso das mulheres negras que vão surgir muitos filhos bastardos dos senhores, né? Então, a miscigenação. Então, a tão falada miscigenação, como caráter nacional e tal, tem origem no estupro de mulheres negras. E também indígenas, né, em alguma medida, mas isso aí não veio ao caso. Então, a família patriarcal foi um dos aspectos da história brasileira mais importante para a gente refletir o lugar que as mulheres brancas e negras ocupavam naquele período, mas também ocupam hoje. Né? Entender também como que permanece no imaginário do povo brasileiro essa herança patriarcal. Né? Então, racismo e a opressão de gênero são elementos estruturais de marginalização social e tem que ser analisado junto com o processo de consolidação do capitalismo no Brasil. A gente pode entender, então, que a situação marginalizada da mulher é inerente ao modo de produção capitalista, no Brasil, pelo menos, já que o desenvolvimento capitalista dentro do país foi impregnado por dominação patriarcal e também teve esse caráter super racista, né? Então, o racismo e a opressão de gênero são elementos estruturais de marginalização social até os dias de hoje. E isso mostra que, para Saffioti, o patriarcado não é o único estruturador da sociedade. Ela vai propor uma compreensão dos problemas sociais a partir da fusão patriarcado, capitalismo, racismo. E é assim que surge o conceito de nó, para denotar essa fusão, esse encontro entre gênero, raça e classe social. Com o desenvolvimento do capitalismo, a gente vai ter uma simbiose, uma fusão entre esses três sistemas de dominação e exploração, que até aqui a gente falou separadamente, né, sobre raça, classe e gênero. Até porque isso é mais fácil para a gente conseguir entender. Mas, na realidade concreta, para Saffioti, eles são inseparáveis. Então, para Saffioti, a gente tem um único sistema de dominação e exploração, que é patriarcado, racismo e capitalismo. Não é patriarcado e racismo e capitalismo. É uma coisa só. Patriarcado, racismo e capitalismo. É uma coisa só, é um bloco, né? Então, e aí, a partir da observação dos processos sociais brasileiros, que ela vai amadurecer ali depois a ideia de nó, né? Com a perspectiva de que você não separa essas noções de exploração e dominação, né? Então, quando ela escreve o livro O Poder do Macho, em 87, a ideia de fusão já aparece ali, né, explicitamente, como essa coisa do patriarcado, racismo e capitalismo, né? Então, é impossível você isolar a responsabilidade de cada sistema de dominação e exploração que estão fundidos ali no patriarcado, racismo e capitalismo. O nó, ele é formado por essas três contradições. E ele não é uma somatória, não é uma coisa que somou a outra, é uma imbricação dessas relações. É isso que complexifica, né? Então, não é uma questão de você somar, vou somar raça, vou somar classe, vou somar gênero, mas de perceber uma realidade nova que é resultado dessa fusão. Então, uma pessoa não é discriminada porque ela é mulher, negra e trabalhadora, ou porque ela é mulher e trabalhadora, ou porque ela é negra e mulher. Não são variáveis que se acumulam, elas se determinam. É uma questão de qualidade, entendeu? Que torna a situação muito mais complexa. Então, aqui, vou tentar deixar mais claro, mostrando a diferença em relação a Crenshaw, por exemplo, e a ideia de interseccionalidade. Porque para Crenshaw, ela fala das ruas, né? Você tem raça, gênero e classe, que são elementos separados, que se entrecruzam em dado momento, né? Se encontram, se interseccionam. Para Saffioti, não são coisas separadas que se interseccionam. É um encontro, é um complexo só. É um nó, entendeu? Mas tem mais. Esse nó, ele não é um nó apertado. Ela fala que é um nó frouxo. Vamos entender essa coisa do nó frouxo agora. Pense em um nó. Você tem um nó. Você tem cordas amarradas que deram um nó. O sistema de dominação e exploração, patriarcado, racismo, capitalismo, é esse nó. Esse é o nó. Mas você não tem cordas separadas que se uniram para formar um nó. Você tem um nó, é uma coisa só, não é uma sobreposição de cordas, é um elemento específico que é a fusão das cordas, ela vira um nó. O nó é frouxo. O que isso quer dizer? Não é quer dizer que o nó é frouxo, então o nó é frouxo, você consegue tirar as cordas e desfazer, né, o laço.
Não, ele é frouxo porque ele deixa um espaço dentro desse nó. Então, aqui você tem um nó, olha a minha mão, aqui você tem um nó frouxo. Então, você tem espaços aqui dentro, né? Esses espaços aqui dentro, você tem também a ação dos sujeitos, né? Então, numa perspectiva macro, classe, raça e gênero são estruturas fundantes da sociedade, né? Certo? Elas vão determinar as relações sociais. Mas a gente também tem uma perspectiva micro, onde as relações sociais, elas são dinâmicas, elas não são rígidas, não são estáticas, não estão presas numa estrutura, né? Onde tem a ação dos sujeitos. E, inclusive, é onde tem também outras formas de diferenciação social, além dessas estruturantes, né? Então, além de classe, raça e gênero, você vai ter outras coisas. A metáfora do nó, ela é útil justamente quando a gente entende, quando a gente pensa no nó frouxo. Porque ainda que a constituição das relações desiguais de raça, classe e gênero sejam estruturantes na sociedade brasileira atual, elas perpassam outras formas de diferenciação que intermeiam essas, né? Então, são como linhas que passassem aqui, ó, no meio dessa estrutura, né? Então, você vai ter, por exemplo, idade, sexualidade, religiosidade, nacionalidade, né? Então, a ideia do nó frouxo mostra que, apesar de ter um sistema de dominação e exploração, ou seja, mesmo que o nó exista, que é a fusão, que é a síntese de patriarcado, racismo e capitalismo, que é uma coisa só, você tem outros elementos também que não são estruturantes, mas que também moldam as relações sociais, como eu falei, sexualidade, geração, religião, enfim. E dois, existe uma mobilidade ali, existe a ação dos sujeitos ali, né? Isso quer dizer o quê? Então, você tem classe, raça e gênero se articulando de formas diferentes. Não é um nó único e homogêneo. O nó, às vezes, ele é frouxo, então, às vezes, ele aperta mais aqui, ele tem mais espaço aqui, né? Então, você vai ter ali um espaço de ação dos sujeitos. E outros elementos também que vão influenciar esse nó. Vamos tentar entender o nó a partir de um caso concreto, um caso específico. Então, não sei se vocês viram, no final do ano passado, teve uma denúncia de uma mulher negra resgatada de uma condição análoga a trabalho escravo, né? A gente trabalha em uma condição análoga à escravidão. Essa mulher, a Madalena, ela tinha 46 anos, trabalhava desde os 8 anos em uma casa de família, sem ter salário, sem ter férias, sem ter, enfim, nenhum tempo de descanso, sem poder ir e vir, né, sem ter liberdade de sair quando quisesse e tal. E ainda por cima eles usaram o nome dela para fazer uma fraude, que fez um casamento de fachada com um parente que era militar, que estava já bem velhinho e doente. Aí disseram, bom, quando esse cara morrer, ela vai receber a pensão de esposa de militar. E é uma fortuna, né? No caso ali eram 8 mil reais. E aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro dela, porque de fato ela casou com o cara, fachada completa, né? O cara morreu, ela recebeu a pensão, só que ela não recebeu a pensão, entende? Quem se apropriou do dinheiro foi a patroa, não foi ela, obviamente, né? Agora, analisando essa situação, dá pra gente achar um sistema de dominação e exploração responsável pela condição da Madalena? É uma opressão só de gênero? É uma opressão só de raça? É uma opressão só de classe? A patroa dela era mulher também, mas uma mulher branca. Mas isso dá conta de explicar a situação inteira? Outro exemplo também que eu vou falar é a partir da minha experiência de estudos empíricos com trabalhadores rurais, né? Então, a gente tem uma estatística que 70% das mulheres resgatadas de trabalho escravo de 2003 a 2013 se dedicavam a trabalhos rurais. E mais da metade delas era negra, né? A situação que colocou essas mulheres em uma condição de vulnerabilidade social para elas irem parar no trabalho escravo tinha a ver com o quê? Raça, classe ou gênero? Pelo conceito de nó da Safiotti, nem separa, não dá nem para separar. É um sistema só de dominação e exploração que funde patriarcado, racismo e capitalismo. Então, é uma coisa só. E nesse nó, que é frouxo, você tem ali outros elementos não estruturantes, mas que também compõem esse processo. Então, essas mulheres são de qual região?
Qual é a faixa etária dessas mulheres? Como que esses outros elementos vão moldar, né? Então, como que esse nó frouxo vai se adaptar a esses outros elementos também, né? Vai ter uma mobilidade ali. Vocês entenderam a ideia do nó? É isso a ideia do nó, né? Então, isso pode servir para a gente analisar uma série de contextos sociais, principalmente na América Latina, né? Em que o racismo tem esse papel fundante também. Então, se a gente pensar na condição das mulheres indígenas camponesas do Peru, que são exploradas e expropriadas pelas grandes mineradoras, ali você não tem um ponto de encontro entre uma condição de raça, gênero e classe. Ali é um complexo, entende? É a síntese desses elementos todos. Se a gente pensar nas bolivianas que vêm para o Brasil trabalhar nas confecções em São Paulo, muitas vezes também em condições de trabalho análogo a escravo. Você tem um poder patriarcal ali, que mantém essas mulheres em péssimas condições, mas não é só isso. Você tem uma exploração do trabalho ali, obviamente, mas também não é só isso. Tem uma questão racial também, elas são indígenas, inclusive uma questão racial que é xenofóbica, mas também não é só isso. É tudo isso, entende? É a fusão, é a síntese desses sistemas de dominação e exploração que se traduz em uma outra coisa, que se traduz no nó, né? Então, para analisar a condição das mulheres assalariadas na América Latina, o nó dá certinho, né? Enfim, tá claro. É isso. O nó é isso. Esse tema do trabalho também, não só a partir do nó, mas se a gente pensar a partir do debate das relações sociais de sexo e também sobre o gênero, vai aparecer muito na discussão sobre divisão sexual do trabalho. É o que a gente vai começar a falar nas próximas aulas, né? Então, a divisão sexual do trabalho traz ali a divisão social do trabalho como um núcleo motor da desigualdade entre homens e mulheres. E isso da perspectiva do feminismo francês, né? Que também, inclusive, retoma várias análises marxistas ali, né? Então, a gente vai começar essa discussão na próxima aula com o texto da Danielle Kergoat. Essas autoras feministas francesas, elas vão ressaltar também a importância do trabalho realizado pelas mulheres para a continuidade de uma sociedade que explora o trabalho. Então, esse trabalho reprodutivo, que é o que se faz em casa, então, a mulher limpa a casa, faz a comida, cuida do filho. Isso é um trabalho reprodutivo. Esse trabalho reprodutivo é o que permite que exista um trabalho produtivo fora da casa. Então, se a exploração do trabalho é possível, é porque tem um trabalho ali que é invisibilizado, que é gratuito, que é desvalorizado, que permite que uma pessoa viva para poder sair para trabalhar, né? Enfim, tem também uma autora brasileira muito importante que a gente vai ler, que é a Helena Hirata, que fala bastante sobre isso também, mas isso é para as próximas aulas, não é para essa aula. Então, a aula de hoje acabou, vocês já estão liberados. Obrigada, gente. É isso.